beterraba. Gente, esse curry aqui é diferente. Eu nunca tinha comido um curry de beterraba. E acreditem em mim, ele fica muito saboroso. Curry geralmente é um ensopado que vai vários temperinhos. E aqui a gente tem o temperinho que é o próprio curry, que é esse temperinho em pó, que tem uma junção de outros temperos, que inclusive tem a folhinha de curry mesmo, tem cominho, tem coentro, tem canela, vários temperinhos, açafrão, por isso que é amarelinho, né? Pimenta preta, um monte de temperinhos legais. Então, por isso que é importante que vocês comprem um curry de uma marca legal, porque depende da marca, o seu curry tem mais sabor. Aqui eu ainda vou usar um pouquinho de cominho, porque para mim o cominho faz toda a diferença num curry. E ainda vou colocar um pouquinho mais de canela. Por quê? Porque a canela combina muito com a beterraba, porque a beterraba ela é um pouquinho mais adocicada. A gente vai ter também o alho, o gengibre e também a pimenta dedo de moça. Sim, eu fui bem generosa aqui no gengibre. Eu usei mais que uma colher de sopa do gengibre picado, porque eu gosto dessa ardência, desse calor que o gengibre dá para o prato. E a pimenta em dedo de moça, eu usei uma bem grandona, porque eu também gosto da picância dela. Aqui a gente vai ter a sementinha de girassol, que a gente precisa tostar ela. Então eu vou aquecer aqui minha frigideira e vou colocar ela numa panela, na frigideira que eu vou usar. Aqui eu vou usar uma panela com o fundo um pouquinho mais alto, que assim vai comportar muito bem os nossos ingredientes. Cuide, mexa bem a nossa sementinha, porque senão ela pode queimar, e se ela queimar ela vai amargar. Vocês podem ver que daqui a pouquinho ela vai, como se fosse pipocar, estourar. Ó, já tá começando, gente, ó, a pipocar. Minha panela tava bem quente. A semente de abóbora, gente, ela é descascada, então ela é verdinha assim. Ó, tá pulando, estão vendo, né? Ela é bem verdinha. Não usem aquela branca, que não vai ficar legal. Tem que ser essa. E também não usem crua, porque aí se foi, fica molenga, não fica gostosa. E aqui tem uma coisa, ou você, na hora que você tá fazendo, desliga antes de ficar pronta, ou você logo já retira da panela. Porque senão, gente, ela acaba queimando. Especialmente se for uma sementinha pequena, que nem gergelim, semente de girassol. A de abóbora até um pouquinho menos, mas tem que tomar esse cuidado. Olha, gente, como ela cresceu. Ficou gordinha. Fica uma delícia. E aqui a gente tem a beterraba. Pode ser 2 beterrabas bem grandonas. Aqui eu tenho umas 4 pequenininhas. Gente, corta ela bem fininha no mandolim, que é aquele aparelhinho de cortar, de fatiar, ou então na paciência mesmo. Você pode cortar em pedaço, maior, mais grossinho? Pode. Mas assim, por que que eu gosto? Porque é muito fácil de você cozinhar isso aqui, é muito rápido. E eu gosto da textura que ela fica também. Gente, a beterraba faz muito bem para a saúde. Ela é um super alimento. Ela também, gente, ela é um carboidrato, mas é um carboidrato que ajuda muito a gente, porque ele é complexo. Ele é um carboidrato que dá energia pra gente, mas não deixa a gente com fome logo depois. Então ele é um excelente pré-treino. E aqui a gente vai fazer um almocinho muito legal. É só você completar com um pouquinho de arroz, colocar também um grão de bico junto. E é uma salada que é uma salada quentinha, que você pode comer no inverno, com um sabor super diferente. E também não é uma salada que vai te deixar com fome logo depois, porque a gente vai ter um queijinho, digamos assim, de semente de girassol. E a semente de girassol, ela é super rica em fibras e em proteína também. Então vai ajudar muito na saciedade. Eu acho que vai muito bem no jantar também, essa saladinha aqui, que é um jantar um pouco mais leve.
E aqui, claro, a gente tem um saborzinho extra com a nossa cebolinha roxa. Então, gente, tem muita coisa legal. Ah, claro, também aqui, ó, vai te sustentar por mais tempo a nossa sementinha também, que tá uma delícia, crocantinha. Gente, isso aqui, ó, é pura saúde. Sem falar que os temperinhos também são super do bem. Então, a gente vai começar com o azeite. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre uso o azeite de oliva extra virgem, mesmo para cozinhar. Sim, gente, tem aquela história de que o azeite de oliva extra virgem só deve ser usado em saladas e que ele não aguenta altas temperaturas. Gente, eu falo para vocês, ele é rico em antioxidantes. É claro que a gente vai perder um pouco quando a gente aquece, assim como a gente perde muita coisa, muitos nutrientes quando a gente aquece qualquer alimento, mas mesmo assim, ele é o mais seguro para ser usado em qualquer preparação. Ele é muito melhor que o óleo de coco e do que qualquer outro óleo ou azeite. Então, dito isso, a gente vai entrar com ele e vamos colocar também os nossos temperinhos secos. Porque quando a gente aquece eles, a gente está também soltando os óleos deles e também melhorando o aroma e tudo mais. Então eu gosto sempre de dar aquela fritadinha neles antes. Olha só, já fica aquele cheirinho gostoso aqui. E aí eu já entro com a cebola. A minha cebola roxa está cortada fininha. Já dá um cheirinho muito bom aqui. Eu estou usando uma frigideira antiaderente, que é alta, né, quase uma panela, porque assim eu não vou usar tanto azeite. Usei aqui 2 colheres, 3 eu acho, porque afinal de contas é muito vegetal que a gente está usando. Como no curry a gente não precisa de uma cebola super caramelizada, a gente só quer ela translúcida, nesse ponto a gente pode colocar um pouquinho de sal para ajudar a murchar a cebola. Eu gosto de refogar aqui a cebola uns 4, 5 minutinhos e depois eu vou entrar com os outros ingredientes. Vocês vão ver como é rápido esse processo aqui. Nesse momento eu vou colocar aqui o alho, o gengibre e também a pimenta. E aí, gente, já começou a ficar com aquele cheiro na cozinha inteira. Delicioso. Você tem que lembrar que você não pode queimar o alho de maneira alguma, porque senão ele fica amargo. Um minutinho depois de entrar com alho, a gente vai colocar a nossa beterraba. E parecia bastante azeite, né? Mas você vai ver que para a gente refogar um pouquinho essa beterraba, a gente precisa desse azeite. Agora você envolve bem a beterraba no tempero todo. Eu gosto que ela fique um tempo refogando antes de você entrar com a água para cozinhar. Inclusive, agora eu coloco um pouquinho de sal, pimenta do reino, deixa um pouquinho, mexe um pouquinho. Agora eu vou vir, ó, minha água, gente, não tá fervendo, coloquei até a mão para vocês verem que tá em temperatura ambiente. Por quê? Porque a gente nunca cozinha raízes com a água fervendo. A gente tem que começar com a água fria para ela cozinhar por inteiro. Quando você vai cozinhar batata, você quer adiantar, daí você vai lá na panela e coloca já a água fervendo. Não, não façam isso que não dá certo. Ela não cozinha bem. Agora ela vai ferver a água junto com a beterraba. Vou deixar aqui então nosso curry tampadinho. E agora vamos para o nosso queijinho. Mas enquanto isso,
não esquece de se inscrever aqui no canal e dar um like também. E falando aqui do nosso queijinho, a gente vai ter somente um pouquinho de sal, vai ter também um limãozinho para saborizar, vai ter um pouquinho de azeite, porque afinal de contas a gente precisa de um pouquinho de gordura, e para engrossar a gente vai usar polvilho azedo. Poderia ser tapioca? Poderia, mas com polvilho azedo fica muito melhor, tanto a textura quanto o sabor. E vocês vão ver como é simples de fazer. Deixei a semente de girassol demolhada por 4 horas, porque assim, além da gente retirar os fitatos, que são os antinutrientes dela, e conseguir digerir melhor as sementinhas e conseguir aproveitar melhor os nutrientes, a gente vai conseguir bater ela melhor e ter um queijinho mais liso. Se você não se preparou e não conseguiu deixar ela no de molho, você pode ferver por 5 minutinhos. Você não vai conseguir retirar tão bem os fitatos, mas tudo bem, parte deles serão removidos e também você vai ter esse creminho lisinho. Para fazer o queijinho, a gente começa então retirando a água do de molho da sementinha de girassol. Gente, qualquer de molho que a gente faça, a gente tem que retirar a água, porque ali nessa água que ficaram todos os antinutrientes. Então, sempre retire a água. E aí, eu vou entrar primeiro com 1 xícara de água. Por quê? Porque vai ajudar a bater. Nunca entre com o sólido antes. E aí, então, eu vou colocar as sementinhas. Coloquei 1 xícara de água, 1 xícara de sementes. Vou colocar aqui o azeitinho. Vou colocar também o polvilho azedo. Se você quiser um queijo mais duro, você pode colocar até 1 colher a mais de polvilho azedo. Vou colocar o sal. Tem pouquinho sal, possivelmente eu tenho que colocar mais no final. E vou colocar suco de meio limão. Geralmente eu gosto até de um pouquinho mais, mas vou colocar aqui meio limão. Agora é só a gente bater o nosso queijinho no liquidificador. Se você precisar de um pouquinho mais de líquido, porque o seu liquidificador é um pouco mais fraquinho, não tem problema nenhum, porque a gente vai cozinhar e a água vai evaporar. A única coisa é que quanto mais água você usar, mais tempo você vai demorar para secar esse queijinho, digamos assim. Vamos experimentar aqui. Gente, é o seguinte. Vou colocar um pouquinho de alho, como se fosse um dentinho de alho. O resto do suco de limão, vai ser então um limão inteiro. Você pode colocar também vinagre de maçã, se você quiser. E vou colocar um pouquinho mais de sal. Por quê? Porque a gente está acostumado com queijinhos que são bem salgados. Então a gente precisa colocar esse sal a mais. Se você tiver levedura nutricional, pode usar. Eu não vou colocar aqui porque eu quero fazer mais neutro. Porque eu sei que muita gente não tem. Vamos lá. E agora a gente novamente, como experimentar sem sujar um monte de colher? Eu tenho uma colher que é que eu coloco minha boca e a outra que eu estou colocando na pastinha. Então vamos lá. A gente tem uma panela alta, de preferência com o fundo mais grosso, para a gente não queimar o nosso queijinho. Vocês vão ver que vai demorar um pouco para ele começar a ferver e tudo mais. Mas uma vez que ferve, a gente tem que começar a mexer até criar a consistência que a gente quer. Olha, gente, ele tem gosto da sementinha de girassol, mas a gente temperou ele muito bem. Se você fizer com castanha de caju, por exemplo, ele vai ser muito mais lisinho, porque a castanha de caju tem muito mais gordura, né? E vai ser mais gostoso, porque afinal de contas, gente, o que é mais gostoso? A sementinha de girassol ou a castanha de caju? Só que a gente tem a questão do preço, né? Que a semente de girassol é mais barata, por isso que eu tô fazendo com ela, para ser mais acessível para todo mundo. E a semente de girassol, gente, ela é muito legal, que nem eu falei para vocês, tem proteína,
tem fibras, tem nutrientes, tem muita gente que acha que ela não é legal porque existe o óleo de semente de girassol, que ele é muito refinado e por isso ele não é legal. Mas não culpem a semente de girassol. O culpado é o jeito que o óleo é refinado, tá? Ó, já vou ter que baixar aqui para não queimar. Mexe com um batedor, que é o melhor jeito. Vai cansar. Olha, gente, o nosso curry aqui do lado tá pronto. Tá borbulhando aqui. A nossa beterraba já tá macia. E aqui do lado eu tô finalizando o queijinho. Eu gosto que ele fique assim, ó, nessa textura que quase não cai mais. O ideal é que não caia, então dá pra deixar um pouquinho mais. Uso uma boca do fogão menorzinha do que essa minha. Essa minha eu tô usando a grandona porque a panela realmente tem um fundo bem grosso. Então não vai queimar o meu queijinho. E como eu tô acostumada já, eu consigo controlar bem. Então eu quero fazer mais rápido, então eu tô usando assim. Mas toma cuidado, se a panela for fina, gente, é fácil de queimar. Como a gente tá pensando num queijo que seria meio maciozinho, para lembrar um pouco um queijo que se come com salada e tal, eu não vou deixar ele muito duro. Mas eu poderia deixar ele bem durinho e daí olha só o que eu faria. Pegaria uma embalagenzinha, que nem essa aqui, um bolzinho desse, passaria um pouquinho de azeite e colocaria o queijinho e levaria para a geladeira. Depois você só desenforma ele e ele fica um queijinho quase de corte. Mas para isso, ele tem que estar sem soltar daqui, ó. Um pouquinho mais que isso. Pouquinha coisa. Vocês viram? Foi rapidinho de fazer. Se a panela for com o fundo largo também ajuda, porque daí fica em maior contato com o fogo. Ó, que lindeza. Tá gostosíssimo. Vou montar um pratinho pra gente ver como é que isso aqui tudo fica junto. Vamos colocar então aqui nossa beterraba. Vou deixar ela um pouquinho mais ácida com um pouquinho de limão, que combina bem. Vamos colocar aqui umas sementinhas. Vamos colocar então uns pedacinhos do nosso queijinho. A ideia era que para essa salada ele ficasse assim mesmo, disformezinho. Vou colocar uma cebolinha, uma pimentinha, um tiquinhozinho de sal especial e um pouquinho de azeite de oliva gostosérrimo. Gente, olha isso. Olha isso aqui. Chegou a hora preferida, que é a hora de experimentar essa beterraba. Sabe, tudo que tem cor assim, ó, que pinta, que tinge, faz muito bem pra gente. Gente, ficou muito bom. Só façam. Usem esse queijinho em outras receitas. No café da manhã, uma torradinha, tapioca. Como vocês quiserem. Vale muito a pena fazer. É rapidinho. É acessível. E sabe por quê? E outra coisa, não deixem de colocar as sementinhas, porque elas dão um creque-creque, que faz muita diferença também. E se você gostou dessa receitinha aqui e quer mais receitinhas gostosas, inclusive quer aprender a cozinhar como eu cozinho, eu te ensino tudo no meu curso. É só clicar no link.